Ó Pai, eu queria tanto Bom, irmãos, ver eu o meu queria Senhor compartilhar descer. com vocês uma palavra nessa noite. Peço que vocês tenham paciência comigo. Eu compartilhei uma palavra com alguns irmãos aqui em Itabuna. Eu falei sobre a fé e a nossa perseverança. E depois eu falei sobre a fé e o nosso relacionamento com Deus. E eu queria, nessa noite aqui, repartir com vocês um pouco dessa palavra, né, que fala sobre a fé e a nossa perseverança no Senhor, né? E eu queria começar lendo um texto que está no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, que é um texto bem conhecido de todos nós. Eu pediria que vocês abrissem aí a Bíblia de vocês para que nós pudéssemos acompanhar aqui a leitura da palavra, ok? A partir do versículo 1 de Lucas 18, diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar. Então disse o Senhor: Considerai o que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Gente, nós, mais do que nunca, né, mais do que nunca, nós precisamos de um coração cheio de fé. E ainda mais quando vai chegando esse momento de fim que nós estamos atravessando, o coração de muita gente está sendo posto à prova. O quanto nós conhecemos de Deus, o quanto nós experimentamos dele, o que é que nós temos de fato em nosso coração de sólido nesse momento que nós estamos vivendo. A Bíblia é clara e ela fala que esse tempo de fim será um tempo onde muitos serão confundidos em relação à sua fé. Será um tempo de apostasia, de engano, será um tempo em que muitos estarão fragilizados diante das coisas que acontecerão. Quando nós lemos esse texto de Lucas, Jesus usa um exemplo bem bizarro, né? Que é um juiz iníquo, que para não ser importunado, ele decide atender uma mulher que clamava a ele e que o importunava todos os dias. Um homem iníquo, um juiz, além de ser juiz, que deveria prezar pela justiça, Jesus faz questão de dizer que esse juiz era iníquo. E ele usa o exemplo desse juiz dizendo assim: ora, se esse homem aí, que é um homem iníquo, né, ele fez o que fez para não ser importunado, agora ele pergunta, né, será que não fará justiça ao juiz de toda a terra, aos seus eleitos que clamam a ele de dia e de noite? Ele disse sim, certo, depressa ele lhes fará justiça. Mas Jesus termina essa parábola, esse conto, perguntando se porventura, quando vier o Filho do Homem, ele encontrará fé na terra, né? Encontrará pessoas com uma fé alicerçada, firme, naquilo que ele disse e naquilo que ele prometeu. As pessoas, num momento como esse, começam a olhar para as coisas que não deveriam e deixam de olhar para quem deveria. Eu creio que nessa hora também os nossos corações
precisa estar bem firmado naquela ideia de que aqui nós somos peregrinos e passageiros, irmãos. Liga o microfone. Não, você só tinha uma. Eu vi que você veio com duas, mas você só tinha uma. Aberto aí. Silêncio, você tem que desligar o seu microfone. Desculpa, Cláudio, desculpa. Você desligou o seu microfone também, Cláudio. Não, desculpa. Então, gente, nesse momento, a nossa fé está sendo provada. Assim. Que tipo de fé eu tenho? E eu queria, partindo desse texto que eu acabei de ler para vocês, fazer algumas considerações, porque existem muitos inimigos da nossa fé. E Jesus, ele nos deu algumas advertências que é muito importante que a gente passe a olhar para elas. Por quê? Porque nós precisamos saber... Desculpem, irmãos. Nós precisamos saber e estar prontos nesse momento, não somente para o que vem pela frente, mas estar prontos para nos encontrarmos com o nosso Deus. E Jesus fala em Mateus, no capítulo 24, no versículo 12, que ele diz que por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ou seja, ao aproximar-se o tempo do fim, ao chegarmos cada vez mais nos momentos decisivos em que Jesus se aproxima de resgatar a sua igreja, ele disse que muitos filhos de Deus serão afetados nesse momento. Tem uma tradução que diz que o amor de quase todos se esfriará. E nós precisamos, então, irmãos, estar atentos à nossa fé, na nossa caminhada, para que nós não sejamos apanhados de surpresa num momento como esse. E eu queria atentar para alguns textos aqui com vocês que nos levam a pensar sobre termos cuidado na preservação da nossa fé. E para mantermos a nossa fé e a nossa perseverança, nós precisamos ter cuidado com algumas coisas. Eu queria que os irmãos abrissem aí no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 9 e 10. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 e 10. Posso vir aqui? Pode. Vamos lá? O texto diz assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. O texto deixa claro que essas pessoas não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso foram enganadas. Nós temos hoje uma gama de pessoas que se dizem cristãs e que estão enganadas no seu coração porque abriram mão da verdade para seguirem suas próprias ideias, seus próprios pensamentos, seu próprio coração. Eu fico admirado hoje como nós vemos pessoas dentro da igreja e até muito próximas a nós, dizendo assim, eu não vejo dessa forma, eu não penso dessa forma. Aquele sentimento de corpo, aquele sentimento de sujeição, aquele desejo de caminhar junto, foi substituído por um coração orgulhoso, cheio de si mesmo. Essas pessoas continuam dizendo praticar a fé simples, crendo em Jesus, mas essas pessoas já estão seguindo um Jesus que é o Jesus construído pela sua própria mente, pela sua própria cabeça. Tem muita gente que segue um Deus, um Jesus, que não é o Jesus da Bíblia. É o Jesus da sua própria arrogância, do seu próprio coração. Aumentou muito nesses últimos dias
a gama de pessoas que caminham por aquilo que pensam, não se deixam tocar, não se deixam conduzir. E Paulo está dizendo aqui que essas pessoas elas foram enganadas porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Eu acho interessante que quando Paulo fala lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, sobre o tempo do fim, ele vai dando aquelas características ali, que nos últimos tempos sobreviriam tempos difíceis, pois os homens seriam amantes de si mesmos. E uma das coisas que ele coloca ali é que esses homens desses últimos dias seriam homens enfatuados. Enfatuado. Enfatuado é uma pessoa cheia de si mesmo, uma pessoa cheia de vaidade pessoal, uma pessoa que se tem autoconceito, uma pessoa que ela não consegue ouvir os outros, ela só segue sua própria cabeça. Então, se tem um inimigo da fé e da nossa perseverança nesses dias, é quando nós vamos abrindo mão da verdade, deixando o engano entrar em nosso coração. Se nós queremos caminhar, meus irmãos, se nós queremos prosseguir nessa caminhada e um dia nos encontrarmos com o Senhor, é preciso nos deixarmos conduzir, termos um coração humilde, quebrado. Tem algum microfone aberto. Raul, boa noite, Raul. Tem que desligar o seu microfone para a gente não. Raul? Raul? Pronto. Desculpa, Cláudio. Liga para ele. Desculpa, Cláudio. Então, irmãos, a primeira coisa que pode nos acontecer, e eu acho que esse engano muitas vezes, ele tem mantido alguns dentro da igreja, mas estão enganados. Pessoas inatingíveis, inalcançáveis. E essas pessoas não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Se tem uma coisa que nós mais precisamos nesses dias para caminhar como igreja, manter a nossa fé firme e sólida, é um coração humilde, quebrado, rendido. Eu não tenho como caminhar sozinho sem a ajuda da igreja, dos meus companheiros, dos meus irmãos. Nós precisamos entender que esse é um engano perigosíssimo. Não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Devemos ter cuidado para não nos tornarmos pessoas enfatuadas, cheias de nós mesmos, cheias de ideias próprias, cheias de conceitos próprios. E acabamos tendo uma fé que é totalmente particular, né? Paulo, quando ele escreve para os irmãos de Corinto, no capítulo 1 de 1 Coríntios, ele diz que nós devemos, ele faz um rogo, né? Que nós devemos pensar as mesmas coisas, buscar as mesmas coisas, ter o mesmo sentimento. Isso é um esforço que todos nós precisamos fazer para prosseguir nessa caminhada. Então, meus irmãos, o primeiro engano que eu gostaria de enfatizar nesse momento, claro que depois vou entrar esse assunto, mas tem mais um microfone aberto aí. O primeiro engano que eu gostaria de enfatizar nesse momento é esse engano da distorção da verdade. O Jesus que nós cremos é o Senhor das nossas vidas e o Senhor da igreja. E Ele governa sobre o seu povo. E Ele domina sobre nós. E esse povo tem a sua natureza, o seu coração. Esse povo caminha num só objetivo: juntos trazer para essa terra a glória de Deus e um dia poder encontrar-se com Ele. Então tenhamos cuidado com esse tipo de engano, que é não acolher o amor da verdade para sermos salvos e não construir uma verdade minha. A verdade não é minha, a verdade é dele. E ela não se dobra a mim, é eu que me dobro a ela, para que ele governe sobre nossas vidas. Amém? O segundo engano que eu gostaria de dizer, que afeta a nossa fé e a nossa perseverança, está no livro de Hebreus, no capítulo 3, no versículo 13. Hebreus, capítulo 3, versículo 13. O apóstolo, o escritor de Hebreus, diz assim:
Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O engano do pecado. Ora, meus irmãos, se tem uma coisa que não só nos endurece, mas produz morte espiritual, é o pecado na vida do Filho de Deus. Mas não é somente isso. O escritor de Hebreus está dizendo aqui que o engano do pecado, ele endurece o nosso coração. Torna o nosso coração insensível, endurecido. E depois que começou toda essa questão dessa pandemia, há pouco tempo atrás agora, eu fiquei pensando como muitos de nós temos muitos planos e projetos, e tínhamos alguns de nós, ou talvez todos nós, planos e projetos para a nossa vida, e talvez eram coisas que nós queríamos adquirir, né, alcançar, que não tem nada de ilícito nisso. Mas uma coisa ficou muito forte no meu coração. Nós precisamos refazer os nossos planos de vida nesse momento que nós estamos vivendo. E refazer o plano de vida, talvez, para alguns, está na hora de levar, de fato, a vida cristã mais a sério. Está na hora de levar, de fato, uma vida que honre a Deus na intimidade, no lugar onde ninguém vê, naquele local onde é só você e Deus e mais ninguém. O pecado, ele endurece o nosso coração. Ele é um engano para as nossas vidas, porque nós vamos desfrutando daquele prazer, mas aquilo vai nos tornando pessoas insensíveis, com a mente cauterizada, e o Senhor tenta falar conosco, tenta mexer em nós, mas não consegue, porque o nosso coração vai se tornando endurecido. E o escritor de Hebreus, ele está justamente nos alertando para isso. Se nós queremos manter, meus irmãos, uma fé firme, sólida, uma caminhada que realmente esteja cheia da expectativa pela vinda do Senhor, é preciso abandonar as práticas pecaminosas, aquilo que macula a santidade e a grandeza do nosso Deus. Cuidado, meu irmão, minha irmã, porque o pecado endurece o coração, torna-nos insensíveis diante de Deus, afeta a nossa fé. Tem muita gente que vai se transformando dentro da igreja em verdadeiros zumbis. Eles não têm mais vida em si mesmos, já se perderam completamente. E eu creio que esse momento, meus irmãos, é um momento de mudança, de arrependimento. Em todo tempo é momento de se viver em santidade. Mas, mais do que nunca, o Senhor convida-nos a mudar os rumos da nossa vida e do nosso coração. O engano do pecado. O pecado, uma vez consumado, ele só vai produzir morte. Ele só vai produzir o definhamento da nossa alma, a destruição da nossa fé. E assim não vamos conseguir perseverar nessa caminhada. Então tenhamos cuidado também, meus irmãos, com o engano do pecado. Nós sejamos humildes o bastante para pedir socorro, pedir ajuda. Se você se vê em conflitos, se você se vê em tentações, se você se vê em guerras, eu quero dizer para você, bem-vindo ao clube. Todos nós estamos no mesmo barco. Mas eu quero dizer para você que a graça em Cristo Jesus para nós vivermos uma vida que o agrade. E a palavra fala lá no livro de 1 João, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se porventura alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, cuidado também com o engano do pecado, para que a sua fé não seja abalada. Todas as vezes que eu penso sobre isso, eu me lembro da parábola das 10 virgens, porque quando você lê ali no capítulo 25 de Mateus,
sobre a parábola das 10 virgens, as 5 prudentes que estavam com seu azeite esperando a chegada do noivo. E aí, quando anuncia que o noivo está chegando, aquelas 5 virgens loucas, nécias, saem para comprar azeite. E aquilo para mim é um quadro de pessoas que vivem relaxadamente e que acham que vão dar um jeitinho na última hora de sua caminhada. Cuidado, meu irmão, o momento é agora. O Espírito do Senhor está aqui para nos santificar, nos purificar e nos transformar e nos fazer agradáveis a Ele. Não deixe para a última hora. Cuidado, porque o pecado pode estar endurecendo o coração. Então tenha cuidado com isso. Eu gostaria, assim, antes de continuar, dizer, meus irmãos, se vocês quiserem interferir, Carlos, Alcimar, ou não sei, qualquer irmão aí quiser fazer alguma colocação, pode interferir livremente, viu, meus irmãos? Porque aqui a gente vai falando, às vezes vai se empolgando, e aí eu acabo não percebendo que algum de vocês querem acrescentar ou fazer alguma observação, ok? Todo mundo ouvindo aí? Oi, Alcimar? Eu só desliguei o microfone, mas está todo mundo ouvindo. Todo mundo ouvindo, né? Ok. Você entendeu aí o que eu falei, né? Querendo fazer qualquer intervenção aí, gente, pode fazer, viu? Perfeito, perfeito. Eu queria partir agora, né? Nós lemos 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 10, Hebreus 3, 13. Agora eu gostaria de ler um outro texto também, que é mais uma advertência para nós nesse momento, que está em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. Encontraram aí? Segunda. Isso. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. É isso mesmo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Apostasia pela hipocrisia de homens que cauterizaram a sua própria consciência. Buscaram um caminho mais cômodo. Apostataram da fé porque construíram o seu evangelho. Apostataram da fé porque escolheram um caminho que fosse um meio termo. Nem tanto e nem tão pouco. Eu vou por esse caminho aqui. Esse é mais um engano destruidor da fé. Há muita gente, e nós vamos hoje caminhando dentro do Evangelho do Reino, e já temos visto muitos irmãos se firmando na sua própria mente, no seu próprio coração, cauterizando a sua consciência, buscando um caminho que seja mais cômodo, não é? Paulo fala aqui pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Cuidado, meus irmãos, com esse inimigo da fé, porque permanecer na simplicidade de Cristo Jesus é a melhor forma de nos livrarmos da apostasia e de nos livrarmos do engano e manter a nossa fé firme e sólida nessa caminhada. Nós precisamos ter muito cuidado. O escritor de Hebreus, no capítulo 2, ele diz para aqueles irmãos ali que eles deveriam se esforçar por permanecer naquelas coisas que eles haviam aprendido. O que você aprendeu há 10 anos, 15, 20 anos atrás, sustente isso no seu coração com todas as suas forças. Fuja das novidades, fuja daqueles homens facciosos,
fuja daquelas pessoas críticas, fuja daquelas pessoas que estão azedas e contaminadas no seu coração e não tem nenhuma postura de arrependimento, porque essas acabam contaminando muitos outros, colocando e gerando no coração dos irmãos desconfianças, incômodos, um ambiente não seguro dentro da igreja. Paulo está dizendo que a hipocrisia de homens que falam mentiras acabam apostatando da fé. Manter a nossa fé firme requer que a gente se apegue com toda a firmeza àquilo que nós aprendemos. Perseveremos naquelas pequenas coisas, coisas simples, que é o feijão com arroz da vida do cristão. E assim nós um dia o veremos como ele é. Então, cuidado com essa apostasia que o Espírito está afirmando. Olha, não sei se vocês estão percebendo, mas todas essas advertências são advertências quanto ao tempo do fim. Todas elas se referem a um momento quando o fim se aproximasse. E são cuidados que o Senhor trouxe pelo seu Espírito para nós, para que nós não venhamos a tropeçar e cair na nossa caminhada. Agora eu queria que vocês fossem para o livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Ora, gente, Paulo está dizendo que chegaria um tempo. Quando chegaria esse tempo? No tempo do fim. Olha, mais uma advertência para o tempo do fim. Os homens não suportariam a sã doutrina. Buscariam homens que lhes falassem coisas agradáveis. Eu confesso a vocês que esses dias eu estava conversando aqui com o presbitério em Itabuna e eu estava dizendo para, não lembro se foi com Eliseu ou se foi com todos eles, que nós fomos chamados para pastorear num dos momentos mais difíceis da história da igreja nessa terra. Nós fomos chamados para anunciar um evangelho que desentroniza o homem e entroniza o governo de Deus. Nós fomos chamados para levar os homens ao conhecimento de Deus num momento extremamente difícil. Às vezes eu ficava me perguntando, meus irmãos, sobre aquele texto lá de João 16, quando a Bíblia diz, que Jesus falou, que chegaria um tempo em que qualquer que nos matasse cuidaria com isso, prestar um culto a Deus. E eu ficava pensando, mas como é que isso pode acontecer? Como é que isso pode acontecer? E hoje eu percebo como a pregação dessas verdades não é mais somente um incômodo para o mundo, mas é um incômodo para a igreja, é um incômodo para alguns cristãos que se dizem cristãos. Então Paulo está dizendo aqui que um dos perigos que aconteceria nesses últimos dias seria esses homens que estariam buscando mestres que dissessem o que eles gostariam de ouvir. Gente, são perigos que afetam a nossa fé, a nossa caminhada e a nossa perseverança. São perigos que contaminam o coração de muitos, porque nenhum amargurado com o coração distorcido, com problemas na sua alma, com problemas quaisquer que seja, ele consegue guardar essas coisas para si mesmo. E o antídoto para nós nos preservarmos, preservar a nossa fé, preservar a nossa perseverança, o antídoto é permanecer naquilo que aprendemos, perseverar naquilo que aprendemos de todo o nosso coração. Fugir, irmãos,
de todos os perigos que vêm sutilmente dentro da igreja para afetar a nossa caminhada. Nós já olhamos à nossa volta, nos nossos arraiais, muitos irmãos que acabam andando à margem da igreja, porque seu coração foi afetado de alguma maneira e hoje já não conseguem mais andar na simplicidade de Cristo Jesus. Tenhamos cuidado, meus irmãos amados, com esse tipo de sutileza desses homens que vão se cercando de mestres que lhes digam coisas que eles gostariam de ouvir. Quando nós começarmos a ouvir somente o que nós queremos ouvir, nós estaremos perdidos. Não há mais salvação para nós, porque é a palavra do Senhor que ordena o nosso caminho, que confronta o nosso ego, que nos leva ao arrependimento, que muda a nossa natureza. É a palavra do Senhor que arranca de nós a independência, que estabelece sobre nós o governo dele, que desentroniza o homem e entroniza a pessoa de Jesus. Cercar-se de mestres segundo seus próprios desejos é um destruidor da nossa fé e da nossa esperança. Que o Senhor tenha misericórdia de nós nesses dias. Bom, gostaria também de ler mais um texto aqui falando sobre o outro inimigo da nossa fé e da nossa perseverança. Está em Lucas capítulo 14, versículo 15 ao versículo 24. Lucas 14, versículo 15 ao versículo 24. E, ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo, importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei-me com minha esposa e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Saí pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Confesso, meus irmãos, que todas as vezes que eu leio esse versículo 24 do capítulo 14 de Lucas, eu fico um pouco assustado. O Senhor é muito enfático quando ele termina essa narrativa dizendo: olha, porque nenhum daqueles que foram convidados provará a minha ceia. Aí a gente se pergunta, mas qual o motivo de que por que aqueles que foram convidados não vão provar da sua ceia? Não se tornaram mais dignos de provar da sua ceia? Pelas coisas lícitas e não pelo que é ilícito. Neste eu falei sobre apostasia, neste eu falei sobre o engano do pecado, que são coisas grosseiras, gritantes, que destroem a nossa fé e acaba com a nossa relação com Deus e com a igreja. Mas agora eu estou falando de algo que é muito mais sutil, porque aquilo que não é pecaminoso acaba acalmando a minha consciência e me deixando muito tranquilo. E aí eu começo a não perceber
que já existem substitutos na minha caminhada e que ocupam o lugar que era o lugar do nosso Deus. Nenhum dos que foram convidados provará a minha ceia. E aqui, como inimigo da nossa fé e da nossa perseverança, eu queria enfatizar, meu irmão e minha irmã, cuidado com as coisas lícitas, porque as coisas lícitas têm levado muitas pessoas a dizerem: não tem problema, eu estou buscando o que é meu, eu estou buscando o cuidado da minha família, eu estou procurando um melhor emprego, eu estou procurando uma carreira melhor, eu estou tentando ganhar um pouco mais de dinheiro, dar uma vida mais digna para a minha família. Todas essas são coisas lícitas. Mas agora, no versículo 24, o rei fica indignado e ele disse assim: olha, nenhum dos que foram convidados provará a minha ceia. O que há de errado em eu buscar as minhas próprias coisas? Absolutamente nada. O problema é quando essas coisas já ocupou um lugar que não deveria. Meus irmãos, nós aqui somos peregrinos e forasteiros. Me chama muita atenção quando eu leio o capítulo 11 de Hebreus, sobre a história de Abraão, e eu não sei se vocês já perceberam ao ler o capítulo de Hebreus, que o capítulo de Hebreus dá um destaque especial à história de Abraão. São vários versículos falando sobre a história de Abraão. E uma das coisas que me chama a atenção ali é que o texto diz que Abraão peregrinou pela terra da promessa como em terra alheia, como em terra estranha, com Isaac e Jacó, habitando em tendas. E eu fico pensando sobre a ênfase que a palavra do Senhor dá não somente nessa história de Abraão, mas como ele, como peregrino, andou na terra, habitando em tendas. E o texto faz questão de dizer que ele habitava em tendas. E eu penso que quem habita em tendas é porque entende que ali não é a sua morada permanente. Quem habita em casas de alvenaria é porque quer ficar muito mais tempo naquela casa em que ele mora. Mas eu acho que a ênfase que o texto está dando, que Abraão peregrinou na terra da promessa, habitando em tendas, aquela era a terra da promessa. Mas ele estava lá habitando em tendas porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos. A sua esperança, o seu coração, a sua expectativa não o permitia ficar inebriado com aquelas promessas da terra que mana leite e mel, com aquela terra boa e maravilhosa que o Senhor prometeu. Não, ele estava ali como peregrino, como forasteiro, habitando em tendas, aguardando a cidade que tem fundamentos. Ora, nós podemos estragar a nossa fé, meus irmãos, e a nossa caminhada por causa do lícito. Quantos irmãos têm destruído a sua qualidade de vida com Deus, a qualidade de vida com seus filhos, com sua família, com a igreja, simplesmente porque eles estão buscando o que é lícito, o que não é pecaminoso. E talvez esse seja um dos enganos mais perigosos que nos cercam nesses dias. Porque o que não é pecaminoso acalma a minha consciência, acalma o meu coração. Então, muitos não têm uma qualidade de vida nem com Deus, não têm uma qualidade de vida com a sua família, não tem tempo para os seus filhos, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para absolutamente nada, porque o seu coração está tomado pelas coisas lícitas. Não é pecado. Não estou envolvido com o pecado, não estou fazendo nada de errado, eu preciso lutar pelo que é meu. E eu não quero desmotivar você, meu irmão, a deixar de lutar pelas suas coisas. Eu só quero dizer para você: tome cuidado. Não crie substitutos na sua vida, porque você já pode estar com a sua fé afetada, com o seu coração afetado sem perceber. Já está num processo de indiferença espiritual. E isso pode ser uma destruição para a vida de um cristão. Pode chegar naquele dia e descobrir que nós não provaremos daquela ceia. Por quê? Por causa do lícito. Por causa do lícito.
quando você vê o texto de Lucas, e o rei, né, preparava a sua ceia, enviava os convidados, ou enviava o seu criado aos convidados e dizia assim: olha, tal dia, tal hora, a ceia estará preparada, vocês venham. E aí eu, Cláudio, dizia: ó, diga a ele que eu vou. Você, Alcimar, você, Carlos, diga lá que eu vou. Nos comprometíamos com ele. E aí, quando chegou o dia que ele mandou ir buscar-nos para que a gente pudesse estar participando lá da ceia, a gente diz: ah, eu não vou poder ir. Meu irmão, minha irmã, meus irmãos amados e queridos, aos quais nós caminhamos há muitos e muitos anos juntos, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarde seu coração, guarde a simplicidade do Evangelho, põe a sua expectativa na eternidade. Nós aqui estamos de passagem, somos peregrinos e forasteiros nessa terra, não temos nada aqui, nem morada permanente. Perceberam como tudo isso aqui desmorona da noite para o dia e não nos sobra absolutamente nada? Quem permanecerá de pé nesse momento? Quem verá o Senhor e quem entrará no seu santuário? Aqueles que colocaram seu coração no lugar certo, que abriram mão de tudo, tudo, para estar com o Senhor. Cuidado, meu irmão, minha irmã, com as coisas lícitas. Amém? Mais um texto eu gostaria de ler com vocês, que é um texto bem conhecido também. Está em Lucas, no capítulo 21, versículo 34 ao 36. Lucas 21, versículo 34 ao 36. E olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Vigiai, pois, em todo tempo, como? Orando. Vigiai, pois, em todo tempo, como? Orando, orando e orando e orando, para que sejamos livres desse ambiente de glutonaria, de embriaguez e de cuidados desta vida. Orando, meu irmão, orando para escapar dessa atmosfera, desse ambiente que vai cercando cada vez mais a nossa terra, cercando a igreja, envolvendo as pessoas. E aqui Jesus, ele começa dizendo no versículo 36, tende cuidado para que os vossos corações não se sobrecarreguem. Corações sobrecarregados. Corações agitados, sobrecarregados, com muitas coisas. E Jesus disse, para que aquele dia não vos apanhe como um laço. Vocês precisam ser vigilantes, aguardar a vinda do Senhor orando, clamando, buscando em espírito de vigilância até que ele volte. Quando eu leio esse negócio e vejo, glutonaria, embriaguez, cuidados desta vida. Glutonaria, a satisfação, a saciedade. Só que glutonaria é um desejo de saciedade exagerado. A pessoa nunca está satisfeita. É uma vida voltada para si mesmo, para satisfação pessoal, glutonaria. Embriaguez, porque o embriagado perdeu a sua sobriedade. Não consegue mais discernir
Vocês sabem como é uma pessoa embriagada, ela não discerne mais nada. Ela não tem mais sobriedade, perdeu a sobriedade. Já não consegue mais enxergar. Quando nós lemos lá em Apocalipse, no capítulo 3, quando o Senhor fala para a igreja de Laodiceia, ele diz assim: como dizes rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és miserável, pobre, cego e nu. Duas coisas nós vemos nesse texto de Apocalipse. Aquela igreja de Laodiceia tinha um conceito de si mesma. E o Senhor disse assim: como dizes rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Olha o conceito que a igreja de Laodiceia tinha de si mesmo. Mas aí ele disse assim: você não sabe que é miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, vestes brancas para que te vistas e cubras a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos. Meus irmãos, esse alerta de Jesus para manter a nossa fé firme, a nossa perseverança, ele está dizendo: vigiar em todo o tempo, orando, para que possais escapar dessa atmosfera desses dias, escapar da atmosfera dos dias que nós estamos vivendo, porque esse é um tempo de fim. Nós não sabemos quanto tempo temos aqui nessa terra, então sejamos cuidadosos com a nossa fé e com a nossa perseverança. Cuidado com esses perigos que nos cercam. A fé, meus irmãos, a fé não é você fechar os olhos e dizer assim: vai dar certo, vai dar tudo certo. Uma vez eu vi alguém perguntar assim: a fé é um pulo no escuro? Não, a fé não é um pulo no escuro. A fé é um salto de confiança nas promessas que aquilo que Deus disse acontecerá e se cumprirá na nossa vida. A fé não é um pulo no escuro. A fé não é pensamento positivo: vai dar certo, eu vou conquistar, eu vou conseguir, ou tem que acontecer. Isso não é fé. A fé é confiança na verdade da sua palavra. Amém? Na verdade do que ele disse. No Salmo 18:30, o salmista diz assim: o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é provada. Aleluia! A palavra do Senhor é provada, não tem nada que eu e você possa duvidar da verdade dessa palavra, da veracidade dessa palavra. O salmista disse: para sempre, ó Senhor, está firmada nos céus a sua palavra. Então a fé, ela não é um pulo no escuro, a fé é uma confiança do que ele disse acontecerá. Aleluia! Isaías 46:10, ele disse assim: eu anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não são, que digo, o meu conselho subsistirá, eu farei toda a minha vontade. Aleluia! Não tem nada que esteja acontecendo, nem na minha vida, nem na sua vida, nem nesse mundo, que ele não saiba e que ele não governe sobre tudo. Você acha que quando a palavra do Senhor diz que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados, você acha que Deus está contando fios de cabelo? Não. Ele está dizendo que ele controla minuciosamente todas as coisas. Levanta reis e abate reis. Governa sobre todo o universo. E não tem nada que foge ao seu governo e ao seu senhorio. A fé está firmada na verdade da palavra de Deus, e é isso que nos mantém firmes, perseverantes até o fim, até que ele volte. Aleluia! Em Números, no capítulo 23, no versículo 19, é um texto bem conhecido de todos nós, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não o faria, ou falaria ele e não confirmaria? Números 23, versículo 19. Deus é fiel àquilo que ele disse na sua palavra. No Salmo 19, é um dos salmos que eu mais amo na Bíblia. É o Salmo 19. E dentre tantas coisas que ele fala ali, ele começa dizendo: a lei do Senhor é perfeita
e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Aleluia! Elas são mais desejáveis do que o ouro. São mais desejáveis do que o mel, mais doces do que o mel e o destilar dos favos. A fé está firmada na verdade da palavra de Deus. E é isso que me mantém cheio de esperança, de perseverança nesse momento da nossa caminhada. Assusta-me, meus irmãos, assusta-me ver a quantidade de cristãos que no momento em que começou essa pandemia revelou uma fé completamente sem base, sem estrutura. Pessoas desesperadas que parece que nunca conheceram a esse Deus. Deus nunca será apanhado de surpresa em absolutamente nada, porque Ele governa sobre tudo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Jesus. Bom, irmãos, nós falei aqui sobre esses perigos que rondam a nossa fé, né, e que atrapalham a nossa perseverança. É preciso que cada um de nós saibamos fazer escolhas diante de Deus, tomar decisões, porque são as escolhas que cada um faz que vai dizer que tipo de fé e de esperança você terá no seu coração. Eu queria que vocês fossem lá para o livro de Hebreus, no capítulo 11, novamente, e eu queria ler alguns versículos aqui com vocês. Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11, eu queria ler versículo 4, que fala sobre Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. A manutenção da nossa fé, meus irmãos, passa pelas nossas escolhas e decisões. Abel ofereceu um melhor sacrifício do que Caim. E depois de morto, ainda fala. Você tem escolhas. Não é o irmão que é mais espiritual do que eu, ou eu que sou mais espiritual do que meu irmão. Não é isso. São escolhas que cada um de nós fazemos. A fé, para se manter firme, é preciso que nós façamos as escolhas corretas. Façamos as escolhas por Deus. Caim e Abel tiveram a mesma escolha. Estavam debaixo de tomar as mesmas decisões. Um escolheu fazer o que era agradável a Deus. E isso trouxe um testemunho para nós que fala até hoje. Agora eu quero que vocês vejam aí o que diz o versículo 5 sobre Enoque. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Vocês observam que ao escritor de Hebreus falar sobre esses que nós chamamos de heróis da fé, acho que eles mesmos não aceitariam ser chamados de heróis da fé, eu imagino que sim, que eles não gostariam de ser chamados de heróis da fé, mas de homens que lutaram para agradar ao Senhor. E a Bíblia vai mostrando as posturas e os comportamentos que eles tiveram por causa da fé. Abel ofereceu um sacrifício melhor do que Caim. Enoque foi agradável a Deus, ao ponto que Deus o leva para si. Alguns dizem que isso é uma figura da igreja que será arrebatada. Não sei. Né? Mas ele fez uma escolha, agradou a Deus e Deus o tomou para si. Agora eu quero que vocês vejam aí o versículo 7 de Hebreus 11.
Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ora, meus irmãos, olha a escolha de Noé. E aqui eu falo para nós pais, aqui eu falo para nós mães, as mães que estão presentes, as irmãs aí. A Bíblia diz que Noé preparou uma arca para a salvação da sua família. O escritor de Hebreus está nos mostrando as escolhas que esses homens fizeram por fé, por confiança nele. Você imagine que Noé passou 120 anos construindo uma arca em cima de uma palavra que Deus deu a ele. Mas não somente isso. Ele preparou uma arca para a salvação da sua casa, da sua família. Ele queria sua mulher, ele queria seus filhos, ele queria os seus, ele queria todo mundo dentro da arca. Escolhas e decisões tomadas pela fé. Preparou uma arca para a salvação da sua família. Essa é uma decisão que nós temos que tomar por fé. E essas decisões fortalecem a nossa fé. 120 anos no deserto, construindo uma arca, debaixo de uma palavra que Deus deu. Imagine Deus chegar para você, você morando lá no sertão, e não chove há não sei quantos anos. Construa uma arca. Passa-se 10 anos, 20 anos, 30 anos. Como estaria a sua fé? Como estaria a minha fé? 120 anos. O que o escritor de Hebreus está querendo nos dizer é que para encontrar-se e ver esse Deus é preciso crer na verdade da sua palavra, que para sempre está firmada nos céus e que se cumprirá cabalmente cada uma das suas palavras que ele disse ao nosso respeito e a respeito desse mundo. Meus amados irmãos, nossas escolhas, nossas decisões que tomamos por fé é o que mantém a nossa perseverança. Agora, versículo 8 a 10 de Hebreus 11. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Abraão decidiu crer e por isso é chamado o pai da fé. Das três maiores religiões monoteístas do mundo: cristianismo, catolicismo e islamismo. Todos reverenciam a Abraão. Ele é chamado o pai da fé. Judaísmo, perdão. Judaísmo. Desculpa. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu e foi para um lugar sem saber para onde ir. Caminhou mais de 2.000 quilômetros em lombo de camelos, apenas pela palavra que Deus deu a ele. Aleluia. Essas escolhas e decisões de crer no Senhor, de prosseguir na sua palavra, é o que mantém a nossa perseverança firme nessa caminhada. Aleluia. Agora, vejamos os versículos 13 e 16, o que diz aí. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído,
teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de lhes chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Ora, meus irmãos, eu comecei aqui falando para vocês sobre a nossa fé e a perseverança no Senhor, os perigos que cercam a nossa fé. Agora passei falando um pouco sobre as escolhas que nós fazemos por causa desta fé no Senhor. E agora, a palavra do Senhor diz que essas decisões e escolhas por fé que cada um, filho de Deus, toma diante dele, faz de nós pessoas diferentes, pessoas especiais. Deus não se envergonha desse tipo de pessoa, porque são pessoas que não vivem com os olhos no que é daqui. São pessoas que aguardam uma cidade que tem fundamentos. São pessoas que andam aqui como peregrinos e forasteiros nessa terra, que sabem que aqui não é a nossa morada. E por isso Deus não se envergonha de dizer que nós somos os seus filhos. Amém? Será que Deus não se envergonha de dizer: essa igreja do século XXI são os meus filhos amados, peregrinos e forasteiros nessa terra, homens e mulheres que o mundo não são dignos? Será que Deus não se envergonha de nós? Para que a nossa fé esteja firme, a nossa perseverança esteja firme, precisa estar totalmente abalizada e abandonada na verdade desse nosso grande Deus que nos chamou e aguarda para se encontrar conosco. Que o Senhor nos mantenha firmes, meus irmãos, nessa caminhada. Duas coisas eu gostaria de dizer aqui, antes de encerrar, fechando tudo isso que eu estou dizendo para vocês. A primeira é uma palavrinha que nós repetimos muito: sede vigilantes. Vigilância. Sede vigilantes. Cuidado com as distrações. Cuidado com o excesso de preocupação. Cuidado com o coração sobrecarregado. Sejam vigilantes. O noivo está perto. Ele vem buscar a sua igreja. Sejam vigilantes. Jesus repete isso várias vezes. Ele repete isso para os seus apóstolos quando ele fala sobre o tempo do fim. E nós lemos ali na estante aquele texto de Lucas 21, quando ele diz assim: vigiai, pois, em todo o tempo. Então sejam vigilantes. Expectativa, irmãos. Expectativa no Senhor. Esses dias nós estávamos na minha casa, sentados na mesa, eu com a minha família, e estávamos conversando sobre tudo o que está acontecendo. Eu estava dizendo para eles: eu só tenho uma coisa que eu tenho medo de morrer, que é deixar minha família aqui. Todo pai se preocupa com os seus. E às vezes a gente pensa assim: puxa, se eu partir, como é que vai ficar minha família? Como vai ficar minha esposa, meus filhos? Essa é uma preocupação. E eu creio que essa é uma preocupação natural, lícita, não tem nada de pecado nisso. Deus nos fez homens com esse sentimento, com essa disposição de proteção, zelo e cuidado pelos nossos, de sacrifício pelos nossos, né? Então, sempre que nós pensamos em partir dessa terra, nós pensamos neles e não em nós, porque são os nossos entes queridos. Agora, o que mais nos prende aqui, irmãos? O que mais nos faz sentir bem aqui nessa terra? Como que um filho de Deus se sente bem vivendo num mundo como esse? Qual é a expectativa de um filho de Deus de se sentir bem vivendo num ambiente como nós estamos vivendo? Até a própria igreja está ficando cada vez mais cheia de dificuldades e problemas. O mundo aí fora nem se fala. Vigiai. Vigiem. Sejam vigilantes. Aguardando
a vinda do Senhor. Sejam vigilantes com as suas casas, preparando a arca da nossa família, para que todos sejam salvos. Jesus disse em Mateus 24, 42, né? Vigiai, pois, em todo o tempo, porque vocês não sabem a que hora há de vir o vosso Senhor. Então sejamos vigilantes com a nossa fé, para que sejamos perseverantes até aquele dia. Em Mateus 24, 13, ele diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Vigilância, e a segunda palavra, perseverança. A fé e a nossa perseverança. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Para que nós possamos nos encontrar todos juntos lá naquele dia, juntos, abraçarmos uns aos outros. E queria terminar essa palavra que eu estou dando para vocês, lendo um texto de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 36, para que a gente encerre aqui tudo isso que eu falei para vocês sobre fé e perseverança. Diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Aleluia! Porque necessitais de paciência, para que depois que vocês façam a vontade de Deus, possam alcançar a promessa. Há uma promessa. E há uma expectativa naquele que fez a promessa de nos receber. Mas o escritor de Hebreus está dizendo assim: tenham paciência. Vocês precisam de paciência. Façam a vontade de Deus. E vocês vão alcançar a promessa da eterna e bendita união com Ele, quando um dia cearemos junto com Ele lá na glória. Aleluia! Que a nossa fé, a nossa perseverança seja mantida intacta. Cuidado com esses inimigos, o inimigo da apostasia, com o engano do pecado, com todos esses enganos que nos afligem e nos atacam todos os dias. Amém, meus irmãos, que o Senhor abençoe vocês grandemente e derrame da abundância da graça sobre a vida de cada um de vocês. Muito bom, muito feliz. Vocês não sabem a satisfação que eu tenho de poder estar aqui compartilhando com vocês essas verdades da palavra do Senhor. Deus abençoe vocês. Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Rever